Nós falamos dos defeitos intrínsecos, defeito de concepção e de produção, e nos extrínsecos, que seria o defeito de informação. Nesse caso, na questão da falta, ou no defeito de informação, né? Quando ela não oferece a segurança que dele se espera, uma segurança expectada, a expectativa, né? Levando em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais sua apresentação, que no caso seria a embalagem, rótulo e frasco, a publicidade, o uso e os riscos que razoavelmente se esperam, nocividade e periculosidade correspondentes aos riscos indicados no produto ou anunciados, e os riscos de produção e fabricação que originaram a inversão do ônus da prova, e a teoria da responsabilidade objetiva, a época em que foi colocado no mercado, considerando as técnicas de produção e conhecimento da comunidade científica, não sendo considerado defeituoso o fato de existir outro produto de melhor qualidade. E aí, então, é uma situação que não vai se referir a um defeito, ou sim a questão de qualidade melhor ou não tão boa. Excludentes de responsabilidades do fornecedor. O fornecedor somente não será responsabilizado, e aí no caso vem a inversão do ônus da prova, quando, primeiro, provar que não colocou o produto no mercado. Segundo, provar que a culpa é exclusiva do consumidor. Terceiro, provar que, embora tenha colocado o produto no mercado, não existe defeito. Além das três excludentes da responsabilidade, aplicam-se também a força maior e o caso fortuito, com fundamento no artigo 393 do Código Civil Brasileiro. Artigo 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles se responsabilizado. Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Por princípio, ninguém responde por força maior ou caso fortuito, pois que, inevitáveis por natureza e essência, aconteceram porque tinham que acontecer. Artigo 13. O comerciante é igualmente responsável nos termos do artigo anterior, artigo 12, né? Quando, primeiro, o fabricante, o construtor, o produtor ou importador não puderem ser identificados. 2. Ou segundo, o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador. Terceiro, não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Parágrafo único. Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito
de regresso contra os demais responsáveis, produtor, fabricante, construtor, etc. Segundo, sua participação na causação do evento danoso. Responsabilidade subsidiária. O comerciante responde subsidiariamente pelos danos causados por defeitos no produto, pelas informações insuficientes e inadequadas, pela utilização e pelos riscos de desenvolvimento quando, primeiro, o fabricante construtor e o produtor não puderem ser identificados. Segundo, o produto for comercializado sem a identificação clara do fabricante, construtor e produtor. Terceiro, não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Direito de regresso. O comerciante que indenizar o consumidor tem ação de regresso contra o fabricante, produtor, construtor, segundo a participação na causação do dano, de acordo com o produto, o dano que causou, em relação àquele que fabricou, produziu, construiu, enfim. Artigo 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Parágrafo 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais podemos dizer, primeiro, o modo de seu fornecimento. Segundo, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam. Terceiro, a época em que foi fornecido. Aqueles avisos que tem naquele produto, os riscos que podem ocorrer se forem utilizados dessa ou daquela forma. Então, tem uns alertas que ou o fornecedor coloca, ou o produtor, ou o fabricante já coloca nos rótulos dos produtos ou dos serviços, avisos, né? Parágrafo 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. Parágrafo 3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar, primeiro, que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste. Segundo, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Parágrafo 4º. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Artigo 17. Para os efeitos desta seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Responsabilidade extracontratual. A responsabilidade pela prestação de serviço subsiste mesmo para aquelas pessoas estranhas à relação de consumo, as tais bystanders,
mas que sofreram prejuízo em razão de defeitos intrínsecos, acidentes de consumo, defeito nos serviços relativos a veículos automotores, guarda de estacionamento, hotelaria, comunicação, transmissão e defeitos extrínsecos, defeito na prestação de serviços ou meios publicitários, não prestam informações claras e precisas a respeito da fruição. Excludentes de responsabilidades do prestador de serviços. O prestador de serviços somente não será responsabilizado, daí que surge a inversão do ônus da prova. Quando, primeiro, provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste. Segundo, provar que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro. Terceiro, a existência da força maior ou caso fortuito, com fundamento no artigo 393 do Código Civil Brasileiro. No caso de profissionais liberais, os profissionais liberais, dentistas, médicos, advogados, contadores, engenheiros, entre outros, por serem fornecedores, respondem por danos causados por defeitos na prestação de serviços e informações inadequadas e insuficientes, desde que demonstrada a culpa do profissional liberal. O que não impede que o consumidor tenha deferido a seu favor a inversão do ônus da prova, ou seja, no artigo 6º, inciso 8º do CDC. Ou seja, os profissionais liberais somente respondem por dolo e culpa cuja determinação legal é ratificada também no artigo 20, caput do CDC. No caso, por exemplo, de cirurgias estéticas, acontecem problemas e os médicos, cirurgiões, respondem por esses problemas que ocorrem. Com isso, nós terminamos essa parte relativa à qualidade de produtos e serviços. É do que no momento. Para frente, nós vamos ver sobre a questão dos vícios. Quem responde pelos vícios aparentes, ocultos e assim por diante. Certo? Boa noite, um abraço para todos.